Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da FAM Engenharia. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz a instalação de DPS e como é que você representa isso no seu projeto. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que geralmente as instalações de DPS, além de eu ter os DPS, um de cada fase, o pessoal está também incluindo o DPS para o neutro. Mas em relação à questão do DPS para o neutro, vamos observar o seguinte, vamos observar o que a norma pede para a gente. Dá uma olhada aqui na 5410. Aqui ela traz um fluxograma para a gente. Esse primeiro aqui, ó. A linha elétrica de energia que chega à edificação inclui neutro? Sim, a maioria das instalações hoje, a linha elétrica que chega na edificação sempre vem com neutro. Esse neutro ele já vem da concessionária, tá? Então já vem, por exemplo, se o sistema é trifásico, vem as 3 fases e o neutro, beleza? Então já considerando esse caso, como sendo o caso em que mais acontece, na segunda parte ele fala o seguinte: o neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação, o BEP. Se você não sabe o que é o BEP, dá uma olhada aqui nesse vídeo em que a gente explica exatamente como funciona o BEP, qual a sua funcionalidade, como é que é a instalação de um BEP. Aqui a gente está falando do aterramento de um barramento de equipotencialização principal da edificação. Então, se o neutro for aterrado no BEP, ou se ele for aterrado, não tiver BEP, mas se ele for aterrado da mesma maneira, eu tenho essa configuração de DPS, ou seja, eu tenho somente 3 DPS, um em cada fase, tá ok? Um em cada fase, eu não tenho DPS para o neutro. Então, se o neutro não for aterrado, aí sim eu levo também o DPS para o neutro. Mas se ele é aterrado na entrada da minha edificação, aí eu não precisaria mais de DPS para o neutro. Ah, mas eu posso colocar esse DPS para o neutro mesmo ele sendo aterrado na edificação, por via das dúvidas, se eu quiser colocar ele também para o neutro, lá no meu quadro de distribuição, eu posso? Claro que pode. Você pode estar, desse modo você está se resguardando, né? Se você aterrou o neutro lá, beleza, não colocou DPS lá, mas quer colocar na entrada da edificação, pode colocar também, não tem problema, não vai dar erro na sua instalação, não vai dar nada. Você está garantindo uma proteção adicional, mas é muito difícil esse surto passar, não escoar pela terra e entrar na minha casa para depois escoar lá dentro, para depois voltar para o terra. Então fica meio complicado disso acontecer, tá? Mas para você se resguardar, você pode? Pode sim. Mas a norma fala, se o neutro é aterrado na entrada da edificação, eu não preciso de DPS para o neutro. Então por isso que eu estou mostrando essa configuração inicial aqui. Disjuntores de 20 A. Então se você olhar, a maioria das concessionárias de energia pedem disjuntores ou fusíveis, mas hoje está sendo utilizado muito mais disjuntor, porque aí eu estou protegendo contra curto-circuito, sobrecarga. Ela pede disjuntores antes de cada DPS de fase. Então eu tenho aqui esse disjuntor de 20, 3 disjuntores de 20 A, curva B. E aqui estão os nossos DPS. Nós temos outros vídeos que falam também sobre as características elétricas do DPS. Se você quiser dar uma olhada aqui, tá ok? Mas agora eu não vou me estender muito não, vou me estender somente na instalação. Então o que acontece? Aqui nós temos os disjuntores. Caso haja falha em um desses DPS, eu desarmo ele e aí faço minha manutenção do DPS aqui, tá? Outra coisa importante, ó, vocês estão vendo, estou saindo do disjuntor e indo exatamente para o meu DPS. Essa parte aqui é o seguinte, muitas instalações você vai encontrar da seguinte maneira. Vou copiar aqui. Essa parte você vai encontrar assim, o pessoal vem com cabeamento, faz o famoso jumper, né? Entre cada um dos polos. E aqui eu faço outro para descer, tá? Ou então eu já vi também o pessoal fazer uma emenda aqui e ir direto, né? Só ficar mais visível aqui para todo mundo ver. Ficaria assim. E até em normas você encontra dessa maneira. Mas não é recomendável a gente fazer esse tipo de instalação utilizando jumpers com cabos. Existem equipamentos exclusivos para a gente poder fazer isso, barramentos. Porque essas conexões aqui, se forem mal feitas, pode prejudicar esse escoamento para a terra. Então, ao invés de a gente fazer esse jump, o que a gente faz? Vem com um barramento monofásico tipo pino, fixa ele aqui nos polos de descida do DPS. Então tem aqui os de entrada, tem os polos que vão para o aterramento. Fixo eles aqui, coloco o meu conector aqui para fixar nesse barramento e eu vim com cabo. Qual cabo que eu vou vir aqui para fazer esse aterramento? Esse cabo, a norma chama de
DPS-PE, tá? DPS-PE. Essa parte aqui que vem desse jumper aqui, que não é um jumper mais, né? Até o meu board de proteção. Esse board de proteção aqui, ele pode ser o meu BEP, ou seja, eu posso estar dentro da minha instalação ou eu posso estar lá no meu quadro de distribuição. Se eu tiver no meu quadro de distribuição, ele vai ser o barramento de proteção dele. Se eu tiver na entrada da minha edificação, ele vai ser o BEP. Então dá uma olhada aqui. Beleza, o DPS-PE. A norma vai falar para a gente o seguinte: no item 6.3.5.2.9, ela vai falar para a gente o seguinte, que esse cabo aqui, se eu estou protegendo a minha instalação contra descargas indiretas, o meu surto ele vai entrar na minha casa para depois ser escoado para a terra, tá, ok? Então é um surto na linha, um surto no cabo. Se eu estou protegendo contra descargas indiretas, a norma pede para a gente um cabo de no mínimo 4 milímetros aqui, que vem no final do DPS até o meu barramento de proteção. Então ela pede um cabo de 4 milímetros no mínimo. Posso usar um de 6? Pode, mas o pessoal está usando mais de 4 milímetros, ok? Por quê? É normativo. E aí o que acontece? Vai de 4 milímetros e aqui também o pessoal usa de 4 milímetros. Ela não faz nenhuma restrição quanto a esse cabeamento aqui. Ela fala somente do cabeamento do DPS-PE, que é esse cabeamento aqui. Mas, por precaução, o pessoal coloca também a mesma fiação também de 4 milímetros. Pensa bem, você não vai colocar um de 1,5 aqui para depois colocar um de 4 aqui, né? Mantenha o mesmo cabo pelo menos. Se estou protegendo contra descargas diretas, ou seja, tá lá a minha mureta de medição na área externa, meu DPS contra descarga direta. Aí esse cabo não vai ser mais de 4 milímetros, ela pede um cabo de 16 milímetros. Então aqui, descarga indireta, ou seja, eu estou com DPS dentro do meu quadro de distribuição. Se eu estou com DPS dentro do meu quadro de distribuição, eu posso usar esse condutor aqui de 4. Se eu estou com DPS na minha mureta de medição de uma subestação, tá? Na área externa da minha edificação, aí esse cabo aqui, a norma pede pelo menos o mínimo de 16 milímetros quadrados. Ah, esse cabo é isolado, é cobre nu? Cabo isolado, tá? Cabo isolado. Cabo isolado, se você não sabe o que é cabo isolado, a gente tem um vídeo aqui que explica o passo a passo de como que você dimensiona o cabo isolado, como é que funciona o cabo isolado e o que é um cabo isolado. Então é isso, pessoal. Vamos só recapitular aqui a nossa instalação. Tem os meus disjuntores. Esses disjuntores a gente chama de disjuntor de backup, tá? É o disjuntor que vem antes do DPS. Estou protegendo aí contra curto-circuito e sobrecarga. Tenho aqui o meu DPS, a instalação do DPS. Aqui eu estou usando 3 porque eu estou pressupondo que lá na minha entrada da edificação eu estou aterrando o neutro. Lá na entrada. Então por isso que eu não usei o DPS para o neutro aqui. Já expliquei isso no começo do vídeo. Aqui eu estou evitando de usar o jumper e estou usando um barramento monofásico tipo pino e levando direto para o meu borne de proteção. Questão do cabeamento. Descarga direta, pelo menos de 16 milímetros quadrados. Descarga indireta, 4 milímetros quadrados. Outra coisa muito importante que a norma pede para a gente é o seguinte, que essa distância do meu disjuntor até meu DPS é na entrada dele. E do DPS até meu borne de proteção não pode passar de 50 centímetros, né? 0,5 metros que ela fala lá. Essa distância não pode ser ultrapassada. Então, beleza. Temos que seguir pelo menos aqui, ó, como se fosse 20 centímetros e aqui como se fosse 30 centímetros. É toda essa área aqui? Não. É essa distância do disjuntor até o DPS e depois da saída do DPS até meu borne de proteção. Borne de proteção ou BEP, dependendo da sua instalação. Vai ser borne de proteção se for dentro da minha edificação, no quadro de distribuição, ou vai ser BEP se for na área externa da minha edificação, tá ok? Espero que eu tenha tirado a dúvida aí de vocês. Só para relembrar, essa parte aqui que fala que tem que ser 50 centímetros, essa distância aqui e essa distância aqui, está no item 6.3.5.2.9, que além de falar dessa questão do cabeamento do DPS-PE, está falando também da distância que eu tenho que ter do DPS para o borne e do disjuntor de proteção até o meu DPS, tá ok? Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.